Olha, gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Fê, criticou a volta dos impostos federais sobre combustíveis anunciada pelo governo Lula. No vídeo que a gente vai ver agora, Bolsonaro chamou Lula de um tremendo gastador. Dá uma olhada. Nós reduzimos, botamos a gasolina abaixo, né, de R$5 por litro aí no Brasil. Mudou o governo, política diferente, um tremendo gastador, já visto lá a questão da PEC do gás de gasto lá atrás, né? Criou mais 14 ministérios e entre outras medidas que você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Vai tirar da onde? Vai tirar da população, majorando impostos ou criando outros impostos. Tá aí o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, cortando o cabelo, senhores, certo? Fazendo uma organização capilar ali. Na régua. Exatamente. Meu ponto é o seguinte, ele tem credibilidade para falar disso ou não? Nenhuma. Por quê, mano? Porque ele passou os 4 anos... O Brasil tem um problema estrutural de que suas contas não fecham. Isso é um fato, não é algo que foi criado no governo Bolsonaro. Quando Você acha que é estrutural ou cultural? Porque eu já acho cultural. As duas coisas, né? Porque eu diria que tem uma questão que vem desde a Constituição. Então, a gente... graças a Deus, saímos da ditadura, criamos a Constituição Cidadã, mas junto dela uma série de estruturas, de previsões legais de direitos que precisavam ser dados pela vontade da população, mas que implicavam custos. E o Estado brasileiro foi tentando correr atrás desses custos, só que tem um outro detalhe. Muito antes disso, desde os portugueses, nosso Estado sempre teve captura por parte de patrimonialismo. Então, o que aconteceu a gente foi adicionando direitos sociais, a estrutura de educação, saúde, tudo que todos nós achamos que é básico, mas não retiramos coisas que estavam entranhadas na estrutura do nosso Estado. Privilégios de castas de servidores públicos que recebem grana pesada todo mês e que, enfim, entregam muito pouco à população. Ou seja, o fato a estrutura do nosso Estado tem uma série de privilégios, a gente foi ampliando as previsões daquilo que o Estado tinha que fazer, essa conta não fecha. E desde então, a gente primeiro foi fazendo com que as contas fossem pagas com inflação, isso gerou uma hiperinflação nos anos 80, veio o Plano Real, tentou racionalizar isso e desde então a gente vai tentando equilibrar para que as contas caibam no orçamento. Como? Aumentando o imposto. Só que vira um eterno ciclo de aumento de imposto e aumento de custo. Muito bem. Você concorda, Marina, com o que o Mano disse? Eu acho que sim. No que você discorda? Porque assim, eu gosto bastante quando isso acontece. Não é por nada não, né? É sim. Por que você não joga água nele? O único ponto, assim, eu acho que o Estado brasileiro gasta muito, concordo, completamente ineficiente. Gente, tudo que o Estado arrecada e devolve para a população, só para a gente ter esse parâmetro. 50% vão para os 20% mais ricos. 50%, metade. 5% vão para os 20% mais pobres. Então, essa ideia de que o Estado brasileiro, né, faz política para eliminar a pobreza, etc., não é aqui. Né? Aqui é completamente capturado por diversos grupos de interesse. Então, acho que isso é importante. No que eu discordo é que se tem um mérito que esse governo teve, né? Eu acho que teve das estatais, o outro foi que pela primeira vez a gente acabou com gastos, né, do governo federal sobre o PIB em queda. Primeira vez isso aconteceu. Nunca tinha acontecido. Foi o que você falou. Primeiro teve uma grande hiperinflação, depois veio uma alta muito importante da carga tributária no governo Fernando Henrique, depois teve todo o descontrole dos governos do PT e foi pela primeira vez que se reduziu isso. Como foi reduzido? Aí, também com a questão os salários dos funcionários públicos. Não, foram feitas escolhas, né? Mas escolhas para não precisar. Esse foi um grande ponto. Prorrogou o precatório para frente. Tiveram algumas coisas que aí tentou falar uma questão de ativo e passivo, mas tem as estatais, então talvez os precatórios deveriam, né, ter uma questão das estatais com precatórios, que são coisas diferentes, mas os gastos mesmo foram controlados. Para quê? Porque tinha uma ideia de que
imposto não vai ser aumentado imposto, né? Por quê? Porque quem paga essa conta é a gente, fica tudo mais caro mesmo. Então, eu acho que nesse sentido teve um mérito, sim. Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, você como um bom careca, não é do Bolsonaro, como é é que do você Guedes, tá? viu... Diga-se de passagem. Como que você viu essa ida do Bolsonaro ao cabeleireiro e principalmente essa fala dele, todo esse vídeo construído e tal, organizado? Se olha, tem inveja, né, de ver ele cortando o cabelo, né? Principalmente de mentira cabeluda. Aí é que eu não... Cabelo, cabeleira. Olha, você fabricar resultado é fácil, é por isso que nasceu a expressão pedalada fiscal. Você, por exemplo, dar cano de 50 bilhões de precatório, jogar para frente para fazer resultado, é mole, né? Quer dizer, o Brasil teve um monte de pedalada fiscal. Essa história de que ele baixou imposto de combustível, gente, pelo amor de Deus, você tem duas maneiras de baixar imposto. Uma é na canetada, que foi o que ele fez, jogando buraco para esse ano, ou conseguindo que a estrutura de custo fique mais barato. Não foi isso que aconteceu. Sabe onde a gasolina é barata no mundo? Na Venezuela. Não é nem R$1. Você enche o tanque do carro na Venezuela quase de graça. Por quê? Canetada. O povo venezuelano inteiro paga o tanque do carro do Maduro. Entendeu? Para ficar barato. Então, assim, vamos tomar cuidado com como é que a estrutura de preços é montada. Onde que a gasolina é cara? Na Finlândia, em Hong Kong, na Noruega, que é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, entendeu? Então, assim, essa discussão é um pouco mais complicada do que parece. Foi feita uma medida absolutamente eleitoreira em relação aos combustíveis. O preço do combustível estava alto no mundo, e esse preço se refletiu no custo brasileiro. Houve uma intervenção direta na Petrobras no ano passado. Presidentes da Petrobras foram atacados, foram trocados um atrás do outro. Então, assim, não tinha uma relação de um Estado privatista, de um Estado que respeitasse a autonomia da Petrobras, porque ela é uma empresa de capital misto que tem ações negociadas em bolsa, aqui e lá fora. Então, quando o governo cai pesado em cima da Petrobras, ele inclusive ataca o interesse do acionista minoritário. Então, não é verdade. Gasolina, ela fica mais barata quando o custo é mais barato, quando você produz mais, não quando você dá uma canetada, finge que o preço vai cair, mas na verdade você está fazendo um passivo, você está fazendo uma conta para ser paga no ano que vem. Porque se ele fosse reeleito, ele dava um jeito, qualquer que fosse, não sendo reeleito, quem tem que pagar a conta é o Lula.